Bom dia, nossa dupla é formada por mim, Laís e Lohana, e ficamos com um artigo que se intitulado de Poluição Hídrica, uma questão sociocientífica para abordar a ética ambiental no ensino fundamental de ciências, dos autores Jéssica Santos, Dália Melissa e Ney Nunes Neto. Bom, nesse artigo aqui eles vão falar um pouco sobre como ensinar, a poluição hídrica para o ensino fundamental, e eles começam falando que a formação de cidadãos críticos e participativos deve ser a principal função da escola, isso a gente já sabe, e que a construção do indivíduo é capaz de exercer seus direitos e deveres, porque assim a educação sempre está a serviço de um determinado tipo de cidadania. E a escola tem esse papel, A escola vai vir como uma instituição capaz de oferecer discursos criticamente a respeito dos valores presentes na sociedade e tem a responsabilidade de contribuir na formação dos cidadãos críticos. E o ensino de ciências não poderia ser diferente. Ele então vai propor uma abordagem mais ampla, ou seja, superando a abordagem tradicional e tecnicista na educação científica. Então, vai sair daquela visão unidirecional. E isso vai ter uma inclusão de conteúdos atitudinais, que eles abordam muito sobre isso. E isso pode ocorrer na discussão sobre valores morais, interesses políticos e econômicos e limites da ciência. E então, assim como esses conteúdos, será possível entender que problemas socioambientais não serão resolvidos sem que haja necessária mudança de concepção e de hábitos dos próprios agentes sociais. Então, não pode... ele aborda que tem que ter sim uma visão sobre esses problemas. Então, ele aborda uma das partes sobre a ética ambiental no ensino de ciências e então o que seria essa ética ambiental. Ele nasce no âmbito da filosofia e que é vista como uma perspectiva teórica para conceitualizar e sustentar uma política ambiental. E esse capítulo, que é sobre então a poluição hídrica, como eu falei no início, ela vai estar focalizada sobre os corpos d'água, ou seja, ela vai adotar uma perspectiva egocêntrica. E isso vai derivar uma reflexão sobre o valor da água como componente relevante dos sistemas ecológicos. Então, para os alunos mesmo perceber a importância de sair. E que, então, eles falam que deve existir debate sobre as mudanças ambientais. Por quê? Porque a ciência e a tecnologia não vão dar conta de solucionar esses problemas. Então, tem que haver uma mudança de concepções, valores, normas e hábitos. Então, dando continuidade ao que o Laís falou, devido a todos esses casos de divergências que ocorrem, é necessário a gente entender que existem algumas divergências de conduta que é mais correta ou recomendável. E essa conduta ela pode variar, desde uma postura mais consequencialista a uma mais orientada por virtudes, ou ainda uma postura bem mais deontológica, que é uma postura mais kantiniana. E nesse capítulo, ele relata um exemplo que eu achei bem interessante, que ele cita um exemplo de John, que ele diz que se John está trocando o óleo de seu carro e joga esse óleo do motor que foi utilizado no bueiro, numa rua, consequencialista, ele irá focar logo na consequência de John. A que respeito aquela consequência dele irá trazer, causar o meio ambiente. Já um etnicista da virtude, que olha mais a virtude, ele irá pensar logo no tipo de caráter de John. Então ele vai pensar, nossa, então que tipo de caráter é esse que essa pessoa tem por estar cometendo esse ato. Então já uma postura mais deontológica, que é o catiniano, ele tentará entender o ato em que John, no caso é uma pessoa hipotética, achou que estava fazendo, E quais seriam esses motivos por ele estar fazendo aquilo.
Então, esse posicionamento ético de uma pessoa, ela vai estar intimamente relacionado à cultura, ao ambiente, né? E a forma como ela se relaciona também com esse ambiente. E também como essa cultura, ela influencia por diferentes correntes étnicas. Então, nesse sentido, o ensino da ciência, né, ele traz uma reflexão junto com a filosofia e diz que é uma boa oportunidade de abordar questões morais e sim também capaz de conduzir a um processo de letramento científico e crítico. Aí já entrando nesses problemas socioambientais envolvidos na água e na poluição hídrica, o autor do livro ele já começa relatando algumas coisas sucintas, como a porcentagem de água que tem no nosso planeta, de quantos por cento da água ela é formada, e dentre outros pontos que ele destaca. E o que eu achei bem interessante é que ele frisa também nesse artigo, nesse texto, um problema. E ele diz que os principais problemas relacionados ao consumo de água está totalmente relacionado à poluição hídrica e aos desperdícios, o consumo irresponsável e as elevadas demandas de água por certas atividades industriais e agrícolas. Então isso também faz com que o leitor tenha uma percepção e comece a refletir também as suas consequências. Então, esses estudos que está totalmente relacionado aos recursos hídricos, um autor, né, que chama-se Monk e Royce, ele ilustra, né, ele ilustra uma dimensão global e ele diz que isso vai estar mostrado em vários países, que eles dependem fortemente dos recursos hídricos. E que isso já traz também uma reflexão para a gente acerca de como devemos utilizar esses recursos hídricos. Dando continuidade também, tem um ponto que é muito importante destacar, que é um caso a respeito da poluição hídrica. Então, da forma como a gente utiliza esses recursos hídricos, a gente podemos também implementar também no ensino. E como podemos fazer isso? Através do nível de escolaridade, como o nível do ensino fundamental, superior, trazendo também isso até para a universidade. Só que isso tem que ser adaptado ao contexto e aos objetivos de aprendizagem, que é o que o autor nos fala. Então, é necessário notar que um professor interessado sobre determinado assunto, ele deve desenvolver um caso que nos molde ao caso que está sendo apresentado. Nesse caso aqui, no nosso capítulo, seria aos recursos hídricos. Então, para abordar uma situação, devemos sempre trazer nosso contexto do que vivemos lá fora para adaptar o que a gente aprende no ambiente escolar. Um exemplo seria um rio, uma lagoa. Então, citar exemplos desses, trazendo para o conteúdo que a gente aprende, seria bem mais viável. E isso permite uma contextualização mais próxima à realidade sociocultural da comunidade. Então, é bem importante elencar tanto o contexto sociocultural com a realidade que a gente vive hoje.